boa noite, é muito bom tê-lo conosco assistindo mais um vídeo do canal Marcionita. O tema do vídeo de hoje é: os marcionitas não acreditam que Cristo, é o Messias prometido ao povo de Israel. Espero que vocês gostem do vídeo e se gostou, se inscreva no canal, comente e ative as notificações. Abração a todos. Edson Gomes, o Marcionita. Em primeiro lugar, vamos definir o que quer dizer a palavra Messias. Messias significa ungido e deriva de Machia, que quer dizer ungido. O nome é citado no Antigo Testamento, como o Salvador aguardado pelo povo judeu. Nos Evangelhos só temos 2 versículos com a palavra Messias. João 1,42. Ele primeiro encontra seu próprio irmão Simão e lhe diz: achamos o Messias, que é, traduzido, Cristo. João 4,25 e 26. A mulher lhe disse: eu sei que vem o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, nos contará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: o que falo contigo, sou ele. Seria bom observar que nas epístolas do Novo Testamento não temos a palavra Messias. Vamos tentar começando refutar estes 2 versículos. 1. Veja em João 1,42, é dito achamos o Messias. Esta afirmação não foi dita por Crestos, mas sim pelo irmão de Simão. Ele achava que tinha encontrado o Messias, mesmo o fato de João Batista que pensava que Crestos fosse o Messias, mas foi obrigado a reconsiderar, ouvindo que Crestos pregava e os seus milagres que ele fazia que não condizia com as atitudes do Messias esperado. 2. Em João 4,25. A mulher estava esperando o Messias de Israel, então Crestos faz uma pergunta, embora não há um sinal de interrogação na frase, mas compreendemos que seja uma pergunta. Vou explicar o porquê. 26. Disse-lhe Jesus: o que falo contigo, sou ele. Usando tradução Codex Sinaiticus. Crestos pergunta para a mulher se ela acredita que seja ele o Messias esperado? Porém muitos acreditam ser aqui uma afirmação. Vou explicar o porquê não é uma afirmação. Vamos ler os versículos seguintes. E nisto chegaram os seus discípulos, e maravilharam-se de que ele falasse com a mulher. Ninguém, porém, perguntou: o que procuras ou por que falas com ela? A mulher deixou então o seu cântaro e foi para a cidade, e disse aos homens: venha ver um homem que me contou todas as coisas que tenho feito. Este é o Cristo? Observe, a primeira coisa é que o Messias não falaria com uma mulher. Segunda, veja que a mulher pergunta às pessoas: este é o Cristo? Isso é uma pergunta e não uma afirmação. Ela também estava em dúvida se ele era ou não o Cristo. Caso Crestos tivesse afirmado: eu sou Cristo, a mulher diria assim: aquele homem me disse que ele era o Cristo, e não teria perguntado se ele era ou não o Messias. Outro ponto. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe e, no caminho, perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: João Batista, outros, Elias, outros, ainda, um dos profetas. E vós? Perguntou ele: quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Então, proibiu-os severamente de falar a alguém a seu respeito. Marcos 8,27 a 30. Veja, Crestos sempre teve curiosidade de saber o que o povo pensava que ele era. Note que ninguém falou que ele era o Messias. Pedro, quando disse, foi repreendido severamente, pois acredito que Crestos não é o Messias, e não admitiu que Pedro espalhasse esta mentira. Voltando à mulher do poço, isso mais uma vez prova que Crestos não disse ser o Messias, pois se ele repreende a Pedro para não dizer isso, seria então ele a falar isso para a mulher do poço? Segundo os marcionitas, Crestos não é o Messias de Israel. Parte 2. Esta Bíblia idealizada pela patrística, através de interpolações e acréscimos, tenta cunhar que Crestos seja o Messias, para dar a entender que Crestos tenha tido um nascimento humano e assim fixar na nossa mente que ele é o Messias de Israel que herdaria o trono de Davi. Versículos que se aliam a este pensamento. Lucas 2,11. Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. João 7,42. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi de Belém, da aldeia de onde era Davi? Eu, como marcionita e tendo a reconstrução da Bíblia marcionita,
Sei que só há um evangelho, que na Bíblia marcionita este foi chamado de o Evangelho do Senhor. O Evangelho do Senhor começa assim com Crestos descendo do céu com a aparência de um homem adulto de 30 anos de idade. Como isto é possível? Veja, Paulo diz que até Satanás pode se transfigurar em um anjo de luz. Por que então Crestos não pode se transfigurar em um homem de 30 anos? O Evangelho do Senhor começa assim. No 15º ano de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Crestos desceu do céu e foi para Cafarnaum, cidade da Galileia. Assim se confirma que ele desceu do céu e não nasceu na terra. Vamos ver então se encontramos algum versículo que ele tenha dito algo sobre seu nascimento humano? Crestos nos evangelhos fala em 81 versículos ser o Filho do Homem, e não ser um homem. Então qual seria a diferença? O Filho do Homem, não seria ele também um homem? Vamos esclarecer que Crestos se auto-intitula sendo o Filho do Homem ele se declara assim para os judeus. Como explicar isso? É fácil, veja, existe o artigo definido no singular, o Filho do Homem e não um dos filhos do homem, quer dizer que ele é único, como está em João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. No termo Filho do Homem, a palavra homem não se refere à natureza humana, mas sim este homem se refere, como diz os gnósticos, se refere ao Pai de Crestos, como homem imortal, o primeiro progenitor, que habita no pleroma, lugar dos espíritos de luz. Caso alguém entenda que o Filho do Homem seja um filho de um humano, faço a seguinte pergunta. Por esta Bíblia, Crestos não é filho de homem chamado José, esposo de Maria, mas sim do Espírito Santo com Maria. Por isso ninguém usa este termo por Filho do Homem para tentar explicar sua natureza humana, pois seria um tiro no pé do debatedor? Vamos ler as afirmações de Crestos sobre sua natureza. João 8,23. Mas ele seguiu dizendo-lhes: Vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Crestos diz não ser deste mundo, pois ele habita na luz inacessível, o mundo dos espíritos de luz. João 18,37. Ao que lhe afirmou Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas, agora, meu reino não é daqui. Quando ele fala meus servos, ele inclui os humanos e as potestades dos ares. Se estes seres que são deste mundo não o ajudaram, se confirma que ele não é deste mundo material, feitos pelos arcontes. Lucas 7,28. Eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher não há um ser humano maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Leia de novo esta afirmação. Ele está afirmando que o maior dos nascidos por mulher, ou o maior homem é João Batista. Ele se exclui de um nascimento por mulher, pois todos sabemos que Crestos é maior que todos os seres da matéria. João 4,24. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se Deus seu Pai é espírito, então ele sendo filho unigênito deste Pai, ele é espírito, no que se confirma nesta afirmação abaixo. João 3,6. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Esta afirmação explica que ele é espírito, pois seu Pai é espírito e não carne. Veja o que Paulo fala. E Coríntios 15,45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito. Filipenses 2,7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Veja como está escrito: ele se tornou semelhante aos homens, e não um homem. Crestos desceu do céu com a aparência de um homem de 30 anos de idade. Portanto, não existe seu nascimento virginal, que conforme os marcionitas é invenção dos teólogos da patrística para aliar Crestos ao homem que seria descendente de Davi. Segundo os marcionitas, Crestos não é o Messias de Israel. Parte 3. Como ficam então centenas de profecias profetizando a vinda deste Messias, e os evangelhos dizendo que estas profecias se cumprem em Cristo?
Caso uma profecia se referir a um evento em futuro distante, anos, séculos ou milênios à frente, em relação às pessoas a que ela foi dirigida, e se antes da ocorrência do fato previsto nela essas pessoas já estiverem mortas, que valor teria a profecia? Especialmente as profecias que tinham por objetivo a mudança de comportamento dos judeus, e que foram transmitidas oralmente ao longo do tempo. Acontece que uma boa parte das profecias só foram escritas, após a ocorrência dos fatos a que se pretende atribuí-las como sendo nelas descritos, como no caso das relativas a Jesus. Então, julgamos que, por lógica, uma profecia feita para um povo deve interessar a esse mesmo povo que vive, ou seja, a mesma geração da profecia e não a outro povo do futuro. Na ânsia de colocar crestos cumprindo as centenas destas profecias, muitas delas foram adaptadas pela caneta dos teólogos da patrística, para dar suporte à doutrina dominante, que tinha este poder sobre as Escrituras. Vamos ver o que Crestos tem a dizer sobre as profecias da suposta sua vinda como o Messias de Israel. João 5:31 a 37. Se eu testificar de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que dá testemunho de mim, e vocês sabem que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Você enviou a João, e ele deu testemunho da verdade, mas não recebo testemunho de homem algum, antes digo estas coisas para que sejais salvos. Ele era a luz que ardia e resplandecia, e vocês estavam dispostos a se alegrar por uma hora em sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as próprias obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele deu testemunho de mim, nem a sua voz vocês ouviram em nenhum momento, nem a sua forma vocês viram. Lendo atenciosamente estes versos, chegamos à conclusão que João dava testemunho do Messias que há de vir, que não era ele. Crestos diz, eu não recebo testemunho de homens, quem testifica de mim é meu Pai, aquele a quem vocês nunca ouviram sua voz e nem suas premissas. Lucas 10:22. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai, e nenhuma pessoa sabe quem é o Pai, senão o Filho e aqueles a quem o Filho o desejar revelar. Outra vez a mesma afirmação, só quem conhece o Pai é o Filho e vice-versa. Portanto os profetas que profetizaram a vinda do Messias, não conheciam a Crestos. Portanto, quem associou Crestos às profecias do Velho Testamento foram os teólogos da patrística e colocaram em forma de acréscimo nesta Bíblia. Lucas 16:16 A lei e os profetas duraram até João. Desde então, é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Aqui é dito que a lei e os profetas só duraram até João Batista, ou seja, a última profecia cumprida é da vinda do Elias como está em Malaquias 4. A quem Crestos associou ao Elias, encarnado em João Batista. Então a última profecia do Velho Testamento se cumpre com a vinda de João Batista, preparando o caminho para a vinda do Messias, que nunca veio e nem virá. Por que digo isso? Se diz que quando se corta a cabeça de um profeta, no caso João Batista, que foi o último profeta da lei, as suas profecias são anuladas, portanto as profecias de João foram anuladas, então sua pregação sobre a vinda do Messias não se cumpriu e nem se cumprirá. Outra coisa sobre João Batista, mesmo tendo supostamente duas confirmações irrefutáveis que Crestos fosse o Messias, no suposto batismo de Crestos por João. João Batista, ouvindo sobre o ministério de Crestos, sua pregação e seus milagres, duvidou e mandou 2 dos seus discípulos a questionar a Crestos, se ele era ou não o esperado. Pasmem aonde fica então as duas confirmações irrefutáveis e voz e pomba. Outro ponto, leia estes 2 versos. João 5:39 Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito, contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. João 8:52 Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. Em João 5:39 Crestos está fazendo uma pergunta aos judeus, que comparavam sua pregação com os livros da lei e dos profetas, para ver se a pregação de Crestos se encaixavam nestes livros.
Crestos repreende os judeus por eles estarem procurando nos seus livros sobre a vida eterna que tanto Crestos pregava e como está acima em João 8,52, eles não acreditavam, e também os critica pois eles estavam procurando em seus livros se testificam dele. Claro que não. Crestos não está profetizado no Velho Testamento, ele próprio afirma que não recebe testemunho de nenhum homem.